Hello guys, how are you? Welcome to Dicas do Professor Tafarel. For the ones who don't know me, I'm teacher Tafarel. And today we're gonna have an English tip, okay? So, let's go! A dica de hoje vai ser sobre a pronúncia do ed no final dos verbos regulares, certo? Então nós já sabemos que quando se trata de simple past e de participle, existem verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos irregulares estão naquela lista de verbos irregulares que a gente encontra facilmente na internet ou em dicionários, tá? E com os verbos regulares, nós de forma geral, né, a regra geral, acrescentamos o ed ao verbo, e aí isso faz com que o verbo fique no past ou no participle. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos work, né, que é o verbo trabalhar. Então, worked é o verbo trabalhar no passado. Então, por exemplo, I worked, eu trabalhei. You worked, você trabalhou. E assim por diante, tá? Só que o que a gente precisa prestar atenção é quanto à pronúncia deste ed. Porque em nenhum momento a gente pronuncia o ed com som de ed. Então, por exemplo, aqui essa palavra a gente não pronuncia worked. A gente pronuncia worked. Essa palavra aqui a gente não pronuncia danced. A gente pronuncia danced. E aqui a gente não pronuncia visited. A gente pronuncia visited. Ok? Então, vendo essas três palavras aqui, worked, danced e visited, nós podemos perceber que o ed ele pode ter três sons diferentes. Ele pode ter um som de T, por exemplo aqui, worked, né? Então é como se eu falasse a palavra work e acrescentasse um T no final. Worked, né? Ele pode ter som de D, por exemplo, danced, né? Então é como se eu falasse dance e colocaria um D no final. Danced. Ou ele pode ter som de id, por exemplo, visited, ok? Então, nós já vimos que os verbos os verbos regulares terminados em ed, que esse ed pode ter som de t, de d ou de id. Vamos ver agora então quando que esse ed tem cada um desses sons. Vamos começar vendo quando o ed tem som de t, tá? E isso acontece quando o verbo ele termina com uma consoante surda. O que quer dizer isso, consoante surda? É quando o último som do verbo, quando a gente pronuncia esse último som, a nossa garganta ela não vibra, tá? O som ela não fica lá na garganta, ela fica, o som fica na frente, tá? Então, por exemplo, aqui, o F, quando a gente pronuncia o F, né? Quando a gente pronuncia F, a gente percebe que a nossa garganta ela não vibra. Então isso quer dizer uma consoante surda. E quando isso acontece, o ed ele tem som de T. Tá? Então agora eu vou ter que ficar prestando atenção se a minha garganta vibra ou não na hora de pronunciar. Não necessariamente, tá? Para isso, existem algumas terminações aqui, alguns sons padrões, né? Que toda vez que os verbos eles terminam com esse som, o ed vai ter som de T. Então, por exemplo, aqui, quando o verbo termina com som de F, né? O ed tem som de T. E isso é importante a gente perceber, que não é quando o verbo termina em F, é quando ele termina em som de F, com som de F, tá? Então, por exemplo, aqui, o verbo laugh, ele termina com GH, mas a pronúncia é laugh. Então, a gente fala left, tá? Quando o verbo termina com som de K, por exemplo, work, fica worked. Com som de P, por exemplo, stop, fica stopped. Com som de dois S's, por exemplo, kiss, então fica kissed. Com som de X, por exemplo, relax, então fica relaxed. Com som de CH, por exemplo, watch, então fica watched. E com som de SH, por exemplo, wash, fica washed. Então, quando os verbos terminam com esses sons aqui, o ed vai ter som de T. Vamos ver agora quando o ed tem som de D.
E isso acontece quando o verbo termina com uma consoante sonora, ou seja, quando a gente pronuncia o verbo e o último som, a nossa garganta vibra, né? Então, por exemplo, aqui o som de G, né? Se a gente faz o som do G, que é G ou J, a nossa garganta vibra. Então, quando isso acontece, o ED ele vai ter som de D. E aqui nós temos alguns exemplos de sons em que isso acontece. Por exemplo, quando o verbo termina com som de G, por exemplo, change, fica changed. Com som de L, call, fica called. Com som de M, por exemplo, welcome, fica welcomed. Com som de R, por exemplo, answer, fica answered. Com som de N, por exemplo, clean, fica cleaned. Com som de B, por exemplo, describe, fica described. Com som de V, por exemplo, live, fica lived. Com som de W, por exemplo, show, fica showed. Com som de Y, por exemplo, play, fica played. E com som de Z, por exemplo, close, fica closed. Tá? Então, quando os verbos eles terminam com esses sons aqui, o ED ele vai ter sempre som de D. Por fim, o som de ID, tá? Que acontece quando os verbos eles terminam com som de T ou D. Então, por exemplo, aqui, visit, né, termina com som de T, fica visited. E com som de D, por exemplo, decide, fica decided, certo? Então, quando os verbos terminam com som de T ou D, o ED vai ter som de ID, ok? Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que eu dei toda essa explicação de quando o ED tem som de T, quando tem som de D, quando tem som de ID, porque muita gente pergunta, tá? Mas como é que eu sei quando vai ter um som ou quando vai ter outro? Então, essas são as regras, tá? Mas de nada adianta a gente saber essas regras, saber tudo isso e não praticar, tá? Então, o mais importante aqui é que a gente pratique o som do ED no final de cada verbo, de acordo com o que a gente viu aqui. E assim, não é através de decoreba que vocês vão entender isso. É com a prática do dia a dia. Então, uma vez que a gente sabe que worked tem som de worked e não worked, a gente passa a usar worked e isso fica internalizado dentro da nossa cabeça, ok? Então, espero que tenham gostado dessa dica sobre a pronúncia do ED no final dos verbos. Lembrem de dar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever aqui no meu canal, Dicas do Professor Tafarel, para receber mais dicas tanto de inglês quanto de português. Bye, bye!